Olá, seja muito bem-vindo ao Academia. Começa agora mais um programa. Hoje a gente vai falar da intervenção do judiciário nas relações pessoais. Até que ponto a justiça deve interferir na vida de um casal? A tese é da doutora em Direito Alessandra de la Vega. Em briga de marido e mulher, o judiciário mete a colher. Qual a medida? Uma etnografia sobre as práticas judiciárias conciliatórias de conflitos em juizados de violência doméstica do Distrito Federal. Tese de doutorado apresentada ao programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do grau de doutora em Direito. Orientador, professor doutor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira. E para participar do debate com a gente, convidamos o doutor em Direito Pablo Malheiros e o mestre em Direito José Carlos Veloso. Obrigada, doutor Pablo, pela presença aqui na Academia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Veloso. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Bom, e agora a gente vai entender um pouco melhor esse tema. Confira um rápido resumo da tese. A tese apresenta o estudo de alguns tribunais que lidam com a violência doméstica no Distrito Federal. As práticas de conciliação, muito utilizadas, desafiam as normas jurídicas estabelecidas para os tribunais. Até que ponto o poder público pode interferir no âmbito das relações humanas? Primeiro, doutora Alessandra, eu queria entender o porquê desse tema. Por que estudar um tema tão delicado? Esse tema ele vem de uma trajetória profissional, acadêmica. Começou com uma imersão como conciliadora no Juizado Especial do Paranoá, de 96 a 98, onde as práticas de conciliação eram feitas dentro da violência doméstica antes da Lei Maria da Penha. Então, ele é um tema que surgiu nessa época, foi levado para o mestrado, mas não deu tempo, dada a exiguidade, são 2 anos apenas para a realização de uma pesquisa, não comportaria uma pesquisa empírica desse vulto. E também, somando uma trajetória de participação intensa nos movimentos feministas, toda uma identificação empática com essa luta, considerando o Brasil e a sua posição num mapa de violência, e também a necessidade de se procurar, enxergar além daquilo que a expressão normativa traz. Eu quis, na verdade, me inserir em campo e entender as pessoas, que eu acho que isso é essencial para a gente elaborar políticas públicas e, principalmente, reelaborar normativamente um ordenamento jurídico. Tá certo. Bom, e para quem está em casa entender melhor a gravidade disso, eu separei um panorama de como que o Brasil está em toda essa situação. Vamos conferir. De acordo com o Mapa da Violência de 2012, produzido pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, o Brasil ocupa a 7ª posição no ranking com outros 84 países, quando o assunto é assassinato de mulheres no mundo. Pelo menos 13 mulheres morrem todos os dias no nosso país. São mais de 5.000 mortes por ano, e a maioria é assassinada pelo parceiro, com quem divide a vida. Esses dados são relevantes e, como a gente viu, o perigo às vezes mora dentro de casa, doutora? Exatamente. A maior parte das agressões, das violências físicas, simbólicas e psicológicas, essa última até de uma maneira bem contundente e invisibilizada ainda mais, ocorre dentro de casa. Elas ocorrem no ambiente doméstico e com as pessoas mais próximas, parceiros, maridos, filhos. Até filhos. Até filhos. Agora, nos últimos dados do DEPEN, do Ministério da Justiça, perdão, o maior contingente de agressões tem sido elaboradas dos filhos para as mães e idosas. Então, tem um outro corte aí, uma violência de gênero e de faixa etária, de maneira transversa, E para quem está em casa entender melhor, você fez uma etnografia. Vamos só explicar o que isso significa. Você foi a campo? Sim, a etnografia ela é uma metodologia de pesquisa qualitativa que não é muito comum no campo jurídico. É basicamente uma imersão no horizonte de uma comunidade. Tanto é que etno é povo, enfim, grafia, uma escrita, uma descrição qualitativa do modus vivendi de uma população. Então, o grande diferencial de uma etnografia, por exemplo, para uma mera observação em campo, consiste justamente no fato de eu ser uma protagonista, porque eu faço parte do campo jurídico. Na verdade, sendo advogada, tendo sido conciliadora, sendo professora e advogada de violência doméstica, a entrada em campo tem um diferencial, ou seja,
o desprendimento de todos esses valores que eu já trago para tentar realizar uma pesquisa que tenha um compromisso em observar essas populações e observar essas comunidades com um certo distanciamento que não comprometa a qualidade. E isso é difícil, né? Porque você está inserida no meio e tem que falar sobre o assunto, mas não pode ali demonstrar a sua opinião de fato, né? Exatamente. Isso, inclusive, na própria tese, tem uma referência ao fato de todas as vezes em que eu ia conversar com os meus colegas do campo jurídico, havia sempre um denuncismo na minha pesquisa por parte dos interlocutores, perguntando sempre se eu não acharia que a pesquisa ia ficar muito, entre aspas, subjetiva. Que, na verdade, é a grande maneira de se pretender atacar um pouco essa pretensa imparcialidade que, na verdade, não existe. Nem vai existir, mas a colocação das minhas próprias idiosincrasias, dos meus próprios preconceitos e das minhas próprias naturalizações na pesquisa, para deixar isso bem claro para o leitor. Essa é a honestidade, tanto intelectual e acadêmica, para realizar uma etnografia com sofisticação e com uma certa qualidade, né? Perfeito. Mas também tiveram alguns livros que te ajudaram, você indicou para a gente 3 e a gente confere agora quais são. Direito Legal e Insulto Moral, Dilemas da Cidadania no Brasil, Quebec e Estados Unidos, de Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, editora Relumé do Mará. O Saber Local, Novos Ensaios de Antropologia Cultural, de Clifford Geertz, editora Vozes. Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade, Construção da Verdade no Processo Civil Brasileiro, de Bárbara Gomes Lupete Batista, editora Sérgio Antônio Fabres. Agora, Alessandra, me chamou a atenção esse último livro aqui, Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade. De que forma que esse livro te ajudou a entender até que ponto o judiciário pode interferir na vida de um casal? Mariana, esse livro é muito interessante porque ele é a primeira publicação no Brasil dessa natureza etnográfica feita por uma profissional do direito. A professora Bárbara Lupete Gomes Batista é professora de processo civil, mas também é advogada militante. Quando ela se comprometeu a fazer essa pesquisa, ela recorreu à etnografia. Então, o que isso me ajudou consistiu justamente um compartilhamento de uma experiência de alguém que primeiro se lançou na antropologia jurídica, porque ela, na verdade, esse campo e o campo da tese é um campo hibridizado. Um direito olhado com um enfoque antropológico dentro dessa hibridização toda que dá origem a esse ramo de conhecimento chamado antropologia jurídica. Então, basicamente, a ajuda prestada, grande auxílio, sou muito agradecida à professora Bárbara, inclusive também participou da defesa da tese, sendo a minha arguidora, consistiu nessa primeira experiência de como se revelar, até em termos discursivos e narrativos, como escrever uma boa etnografia. Alessandra, agora que a gente já entendeu o porquê da tese, como que você fez, gostaria que você apresentasse, então, esse estudo para a gente. Fica à vontade. Bom, basicamente, a tese pretende buscar uma compreensão sobre as práticas conciliatórias no âmbito da violência doméstica, que, pela Lei Maria da Penha, Lei 11.340, seriam vedadas expressamente, como uma resultante de todo um movimento firme nessas lutas emancipatórias do movimento feminista e do movimento de mulheres, que demandariam, como de fato demandaram, uma intervenção pública mais veemente por parte do judiciário. Então, na verdade, o que me colocou a tentar debruçar e compreender esses fenômenos foi justamente o fato de, em campo, perceber que 85% dos casos de violência doméstica nos campos específicos eram arquivados ao arrepio da lei. Então, na verdade, não é simplesmente checar se o judiciário arquiva ou não o processo, mas buscar compreender por que e como isso é feito e em que medida os juízes que realizam esses arquivamentos percebem nisso um sentido real de justiça. Então, é um propósito bastante singelo. Eu não tenho nenhuma finalidade de fazer um denuncismo ou uma crítica ao judiciário, não é essa a intenção de uma etnografia, inclusive. Não estou defendendo uma bandeira específica, a não ser da compreensão do fenômeno
né, desse direito que é criado na sala de audiência e que aparentemente ele atua contrariamente à legalidade e, sobretudo, no caso dos locais onde eu visitei, a isonomia, uma vez que esses arquivamentos, diante de situações muito parecidas e juridicamente iguais, ou seja, mesmo os crimes, por exemplo, eram tratados com medidas distintas, com critérios que poderiam ser de uma seletividade que, ao final, eu entendi dentro desse apanhado todo ser uma seletividade idiosincrática, em cima de um universo simbólico, hermenêutico e linguístico próprio de cada juizado. Então, basicamente, esse é o viés da pesquisa. Tá certo. Bom, antes da gente começar o debate, a gente faz uma rápida pausa agora, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente conversa mais sobre esse assunto tão interessante. Eu espero você. O Academia está de volta e hoje estamos falando da intervenção do judiciário na vida de um casal. A tese é da doutora em Direito, Alessandra de la Vega. Bom, vamos então para o nosso debate. Doutor Veloso, queria começar contigo. Uma pergunta para ela, por favor. Pois não, Mariana. Doutora Alessandra, eu gostaria de destacar o ineditismo do trabalho. O trabalho é muito interessante, tem dados quantitativos, mas como se trata de uma etnografia, e um ponto que me chamou muita atenção foi o primeiro capítulo, quando você traz a subversão metodológica em relação à pesquisa em direito. E a minha pergunta para você, né, é a seguinte, né, o meu ponto é exatamente esse. A subversão metodológica, a escolha por fazer uma etnografia por si só, é uma crítica à pesquisa tradicional em direito ou não? Esse é o meu ponto. Interessante pergunta. Essa referência aí, subversão metodológica, ela foi proposital, tanto é que na tese ela vem entre aspas. Ela foi uma crítica explícita àquilo que, no decorrer tanto dos trabalhos de pesquisa na antropologia como nas leituras isoladas, eu compreendi como sendo uma superficialidade por parte do campo jurídico em tratar adequadamente de temas que são empíricos, mas de maneira doutrinária, não é nem teórica, né? Eu tenho um problema em falar em teoria dentro do direito nesse aspecto, né? Por quê? Porque, sendo uma ciência social aplicada, ou trabalhamos com esse conceito, eu particularmente não trabalho com ele, mas no métier ele é bastante cotejado. Acho inadmissível a compreensão de um fenômeno sob o ponto de vista de um gabinete ou de uma cadeira, sem a imersão e o contato com esse horizonte onde são elaboradas essas percepções, essas demandas e essas expectativas em relação ao direito, ao cumprimento dessas metas ou cumprimento de respostas e de soluções jurídicas. Então, foi uma crítica, e foi uma crítica que se estabeleceu, inclusive, na maneira como eu construí os capítulos. O primeiro capítulo ele é um capítulo que começa fazendo a crítica metodológica. Tanto que o aspecto teórico da pesquisa, ele se finca entre o segundo e o terceiro capítulos para desencadear um quarto capítulo. Mas o primeiro, ele marca uma inversão de método. Primeiro, eu apresento o método da etnografia como sendo uma via adequada para o jurista, para o intérprete ou para o operador do direito fazer isso. Nesta compreensão do fenômeno do gabinete, do juiz, ao final, no último capítulo, eu já estou fazendo um paralelo com o último capítulo, tem uma categoria nativa interessante, que é a ideia de racionalidade iluminada nos processos decisórios. O que quer dizer isso, efetivamente? O que é essa racionalidade iluminada nos processos decisórios dos magistrados ao se depararem com situações de violência doméstica, claro, especialmente nos locais em que você fez a sua imersão em campo? Perfeito. Esse termo, ele veio a partir de toda uma construção que é elaborada a partir de um diálogo com a obra do professor Roberto Cante de Lima, que dentro das etnografias, ele tem toda uma tradição de estudos, de contemplação dessa estrutura hierárquica do Poder Judiciário. Uma estrutura hierarquizada de um saber local, por isso que o diálogo com Geertz, onde as decisões, elas são autorreferenciais. Em que sentido? São decisões que derivam
de uma concepção peculiar do magistrado sobre aquilo que vem a ser o critério dele definido num caso concreto, sobre o que vem a ser justo ou injusto, razoável ou adequado na resolução do problema que está sendo trazido para ele. E esse foi o grande problema e o grande viés. Essa racionalidade iluminada, na conclusão da pesquisa, pode, por via oblíqua, acarretar déficits de cidadania em relação às expectativas dos jurisdicionados, em relação ao papel do judiciário na mediação e na administração dos conflitos. Certo. Doutor Pablo, por favor, sua pergunta agora. Primeiro, eu queria beneplacitar a professora Alessandra, porque o trabalho dela, como o professor Veloso afirmou, é diferenciado, é uma escrita muito bem feita, então um trabalho muito gostoso de ser lido. E nessa linha metodológica, o que me deixou um pouco curioso no trabalho foram 2 pontos. Primeiro, que mais importante que o dito é o que não está dito. E, nessa perspectiva, o que me causou curiosidade na tese é que a professora Alessandra tem um local de fala existencialista, crítico do direito. Só que toda a crítica que a senhora faz no trabalho ao direito para justificar a metodologia interdisciplinar com a antropologia é um direito do século XIX. Inclusive, reafirmando que o direito brasileiro, no processo civil, por exemplo, está reafirmado na perspectiva do livre convencimento. Ora, isso é uma perspectiva da filosofia da consciência, só que a senhora trabalha com filosofia da linguagem. Por que utilizar o direito do século XIX para criticá-lo e não utilizar o direito que a senhora defende, prega, para fazer a ligação com a antropologia? Ótimo. São questões bem pontuais que me trouxeram, no decorrer da pesquisa, também dúvidas em relação a caminhos. Na tese, as referências doutrinárias que são feitas são referências doutrinárias do campo jurídico, realmente, do século XIX até do século XX, porque são, eu vou ser bem explícita, às vezes eu recorro até a manuais, porque esses manuais fazem parte do colorido desse universo simbólico com o qual os operadores do direito, os magistrados, os juízes, fazem o mote para as decisões. Eu não poderia fugir dessa percepção, utilizando um outro referencial para contemplar isso daí, porque aí eu poderia perder parte da pesquisa em relação a essa observação e essa reflexão sobre o que significa isso. Então, eu arriscaria dizer, professor, que, na verdade, eu precisei de um aporte um pouco mais ancestral, porque talvez a minha conclusão seja de que a aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha também obedeça a um critério idiosincrático ancestral. Não uma contemplação de pós-modernidade, para quem usa esse conceito, ou uma contemplação de novos direitos, ou algo que seja revisitado e renovado. Então, essa foi de propósito. Mas eu acho que isso ficou um pouco menos prejudicial, porque eu ainda utilizei, para fazer essa contemplação, Bourdieu, na sua crítica ao século XX. Basicamente, a noção de campo e de hierarquia em Bourdieu, ela vai se centrar no século XX. Eu acho que isso compensa de uma certa maneira. Então, na verdade, eu tive receio, considerando que eu sou do campo e poderia me perder. A vontade que eu tive, eu reformulei a tese. Ela começou com muito referencial, muita reflexão, mas aí eu me percebi, como a gente falou no início, eu me percebi entrando e sendo extremamente idiosincrática na hora de avaliar o que estava acontecendo em campo. Então, eu decidi recuar, mostrar o campo como ele é e ter apenas esse compromisso em fazer isso, né? E em relação à questão sobre a crítica, também bastante pontual. Eu não tive o propósito, ela foi reflexa. Eu não tive o propósito de fazer essa crítica. No início dela, da tese, muito embalada por uma ideologização dos meus conceitos e das minhas categorias trazidas do feminismo, do movimento feminista e desse propósito com grupos e minorias, eu fui a campo de maneira panfletária e emblemática. E foi aí que houve a mágica etnográfica. Quanto mais eu ia a campo e eu me via resignada, mais eu tinha certeza de que eu estava totalmente pega pelas naturalizações do campo. Então, eu precisava me despojar disso para a pesquisa, para eu não ser acusada de
subjetiva, que é uma categoria até que eu coloco na pesquisa, que é um termo que eu acho mal empregado pelos meus interlocutores quando fazem essa denúncia do meu trabalho. Então, eu tive essa necessidade dessa contemplação e desse afastamento. Então, foi proposital. Claro que, ao final, existe a crítica. Qual é a crítica? A crítica diz respeito ao fato de talvez ser necessário fazer realizar ou elaborar algum tipo de trabalho, e pode ser em qualquer área, enfim, elaboração de qualquer política pública, que nesse aspecto, em relação ao judiciário, aloje os membros para uma percepção um pouco mais sensível às demandas e expectativas da parte. Aí sim reside uma crítica, e realmente, professor, ela é bem veemente, mas ela é uma crítica a posteriori, ela não é uma crítica anterior ao meu trabalho, ela começou assim. E ela terminou sendo crítica, mas ela não terminou com essa pulsão do início da pesquisa de o tempo inteiro buscar uma rejeição à proposta relacionada à aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Perfeito. Bom, infelizmente, nosso tempo chega ao fim. Agradeço, doutora Alessandra, pela presença aqui no programa, um tema super interessante e atual. Eu que agradeço também. Agora a gente vai passar para outra fase, né? Publicação do livro. Olha que legal. É muito bom. Depois vem aqui mostrar o livro. Com certeza, com certeza. Agradeço também aos queridos professores. Obrigada, doutor Pablo. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Veloso. Por nada, muito obrigado. E você também pode ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. É só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o endereço que você vê na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.